Olá, eu sou o economista Reinaldo Cafeu e este é o Boletim Econômico desta quarta-feira, dia 19 de abril. Ontem, no mercado cambial, o dólar teve alta de 0,78%, 4,97. O valor de fechamento 4,9766. No mercado acionário, houve uma alta de 0,14% aos 106.163 pontos. Bom, durante o dia, o mercado acompanhava a divulgação do arcabouço fiscal, que aconteceu mais ou menos ali na tarde, né, e impactando em parte o fim dos negócios. O dólar vinha subindo acima de 1%, com a apresentação do novo arcabouço fiscal, ele manteve a alta, inclusive contrariando o que aconteceu em nível internacional, e fechou em 0,78%. No caso do dólar, teve um movimento dos importadores, aproveitando a cotação abaixo de R$ 5, foram as compras, e aí pressionaram a cotação para cima. Em relação ao Ibovespa, o mercado acabou dando um voto de confiança e fechou no azul. A questão toda agora é assim, o arcabouço fiscal chegou, uma mudança em relação àquele esqueleto lá atrás do arcabouço fiscal, no PowerPoint, foi a correção dos gastos do governo pela inflação. Antes, a previsão era de julho a junho, mas o governo entendeu que vai ser um patamar maior se optar por janeiro a dezembro, que é exatamente como acontecia com o teto de gastos que foi lá implementado pelo ministro Paulo Guedes do governo Bolsonaro. Então, isso dará para 2024 uma maior receita, posto que no ano fechado a inflação deve ser maior do que esse período anteriormente colocado. Bom, o texto será protocolado lá no Congresso Nacional. É preciso que haja 257 votos dos deputados e também 41 votos dos senadores. Obviamente que agora nós vamos ficar de olho, não só como o texto entra, que mantém aquelas premissas de 70% de gastos sobre o crescimento da receita, a busca de sobras primárias, e o que preocupa é a possibilidade de crescimento das despesas entre 0,6% e 2,5% acima da inflação. Então, isso nós vamos ficar de olho. E, obviamente, a discussão no Congresso. Então, como eu estava dizendo, é importante, né, uma entrada desse texto no Congresso Nacional é como ele vai sair. E aqui, claro, nós vamos acompanhar. No exterior, o governo chinês divulgou o PIB, que avançou 4,5% na base anual no primeiro trimestre desse ano. A previsão do mercado era de 4%, mais distante, né, daqueles 7%, 8%. As vendas no varejo lá na China subiram 10,6% em março, mas a produção industrial veio abaixo da projeção, 3,9%, ante 4,1%. Todos sabemos que o desempenho econômico chinês mexe com todos os mercados, inclusive aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, falas de membros do Federal Reserve deram pistas de que 0,25 ponto percentual deve ser a tônica em relação à próxima reunião do FONC por lá. Lembrando que a reunião lá do Banco Central Americano para decidir os juros será no início do mês de maio, dia 2 e 3 de maio. Hoje, 19 de abril, nós vamos ficar de olho no IGPM, a segunda prévia de abril. O IBGE vai divulgar a pesquisa industrial mensal, o Banco Central Brasileiro, fluxo cambial, na zona do euro, índice de preço ao consumidor, e o livro bege nos Estados Unidos. Lembrando que hoje é o penúltimo dia útil da semana, amanhã, quinta-feira, último dia, o feriado de sexta-feira, somente aqui no Brasil, dia de Tiradentes. E aí, normalmente, os agentes econômicos se comportam mais cautelosos, porque não querem ficar expostos, né, com uma posição ou de vendido ou comprado num dia em que os mercados globais funcionam, como vai ser a próxima sexta-feira. Bom, de qualquer maneira, vou acompanhar o mercado no dia de hoje e amanhã, quinta-feira, eu trago um resumo para você. Até lá.